E agora, turminha, para a gente encerrar nosso dia de hoje, de quarta-feira, vamos para a correção de língua portuguesa. Então, vamos lá. Português, correção, páginas 19 a 24. Nós vamos ver quando que a gente utiliza o ão e quando a gente utiliza an. O exercício número 1, nós vimos lá que o Otávio está fazendo uma entrevista com a avó dele. E aí ele escreveu onde seus pais nascerão. Só que ele utilizou a escrita de forma errada, nós vimos, né? E a avó responde: meus pais nasceram em Florianópolis. E nós tínhamos que pintar não, sublinhar de laranja o verbo usado no passado e o verbo usado no futuro de azul. Então, nessas palavrinhas nascerão e nasceram, um está no passado e um está no futuro. Então, nasceram está no passado, que já aconteceu. O que ainda vai acontecer é no futuro. Nascerão, lembra que a Pro deu a dica? Sempre futuro, a gente vai terminar com o final ão. Aí a dona Olinda achou engraçado a forma que o Otávio escreveu, né? E veja o que ela disse. Meus pais já nasceram, Otávio. Meus bisnetos que ainda nascerão. Por que será que a dona Olinda deu essa explicação para o neto? Bom, porque da maneira que o Otávio escreveu, ele escreveu quando seus pais nascerão. Desta forma que ele escreveu, os pais da dona Olinda ainda vão nascer, né? Então, ele utilizou a forma do verbo escrita de modo incorreto. Então, do jeito que ele escreveu, os avós, né? Os bisavós dele, no caso, ainda vão nascer. E qual é a diferença entre a maneira como Otávio e a dona Olinda usaram o verbo nascer? Bem, o Otávio utilizou o verbo nascer no futuro, nascerão. E dona Olinda no passado, nasceram. Aí, observando os dois verbos que eles escreveram, nós tínhamos que completar. Pro, mas eu escrevi um verbo em cima e um verbo embaixo. Pode ser a ordem altera? Não, não altera. Então, vamos pegar, eu vou começar com o verbo no passado, tá? Então, olha só, o verbo no passado, ele vai terminar em an, tá? Então, no passado, ele termina an. E aí, esta palavrinha, nasceram, ela está no singular ou no plural? Ela está no plural, porque eles nasceram, tá? E o verbo terminado em ão, nascerão, ele está no futuro e ele também está no plural. Ué, Pro, mas não tem S. Mas quando a gente fala esses verbos, é a impressão que nós temos que eles estão no futuro, porque eu estou falando deles, os avós, né, os bisavós no caso. Eles nasceram no passado e eles vão nascer no futuro. No exercício número 4, nós tínhamos, né, que ajudar os nossos amigos a completar as frases. Então, a Emília, ela colocou a seguinte frase: meus pais, o jornal com a entrevista nas bancas amanhã, ainda vai acontecer. Mal posso esperar para ler. Então, meus pais, o quê? Buscarão o jornal com a entrevista nas bancas amanhã. Mal posso esperar para ler. Ainda vai acontecer. Futuro. Como você se, quando, se no jornal? Como vocês se sentiram quando se viram no jornal? E aí? Sentiram e viram. Já aconteceu. Passado termina com an.
Parabéns, todos aqui em casa adoraram a entrevista e indicarão aos amigos. Então, todos aqui de casa gostaram, adoraram, já aconteceu, porém, eles vão indicar o texto aos amigos. Futuro. Aí nós tínhamos que relacionar as informações a quê? Ao texto que você leu. Então, quem é o nome, quem é a entrevistada? Laura Albergária Guedes da Fonseca. Quem foi o entrevistador? O entrevistador foi Fábio Victor. Qual é a data da publicação? 13 de fevereiro de 2019. E onde a entrevista foi publicada? Folha de São Paulo. Então, a nossa sequência fica 1, 4, 3 e 2. Numerando a seguir os itens da entrevista na ordem que eles apareceram no texto. Então, qual é a primeira coisa que aparece no texto? É o título. Logo em seguida, vem a introdução. Depois nós temos as perguntas e respostas e, por fim, os créditos, que são informações sobre a publicação. Logo na introdução da entrevista, o autor deixa evidente o tema que será abordado no texto. Então, vocês tinham que voltar lá no texto e sublinhar o trecho que ele aponta esta introdução. Então, olha lá a introdução, o que vocês tinham que sublinhar era, mas o foco, como ela só veio a saber na hora em que a conversa começou, era outro, política internacional, mais especificamente a crise dos refugiados. Então, era essa, o quê? A introdução, trechinho que estava se referindo. Dulce mostrou a entrevista a Emília, que achou muito bonita esta frase. Se todos os países se juntarem, cada um ajuda o outro. E aí, o que a Laura quis dizer com essa frase? Esta é uma resposta individual, mas ela quis dizer da importância do quê? De todos os povos estarem unidos para que não exista mais o quê? Conflitos. Então, se a gente unir os povos, unir os países, não haverá mais guerra. E aí, você concorda com ela? Por quê? Depois você vai me contar, hein? Aí nós temos algumas frases no exercício número 5 e nós temos que dizer se a palavrinha destacada, esse tempo verbal, está no passado, no presente ou no futuro. Você já viajou para fora do Brasil? Viajou, viajou. Você já viajou? Ó, já viajou? Passado. Você morará fora do Brasil um dia? Morará? Futuro. Você sabe o que são refugiados? Você sabe? Estou te perguntando. Presente. Então, a gente tem que prestar atenção nos tempos verbais para descobrir se a frase está no passado, no presente ou no futuro. Aí nós tínhamos que completar também algumas frases com os tempos verbais que nós temos aqui no quadro. E tinha que prestar atenção, né, na frase para saber se ele está no presente, no passado ou no futuro. Na semana passada, ó, já me ajudou, na semana passada, muitos amigos comentaram o texto que postei. Comentaram, passado termina em an. No amigo secreto da semana que vem ainda vai chegar. Vocês trocarão presentes. Ó, futuro, trocarão. Ontem já passou, passado. Ontem eles, muitas músicas animadas. Então, eles ouviram, termina com AM. Os netos, os livros com os avós quando as férias começarem. Os netos lerão, ó, quando as férias começarem, não começou ainda. Então, lerão, futuro, termina em ão. Amanhã
futuro. Amanhã todos precisarão, de tintas e pincéis para a aula. Eles precisaram ir embora antes do horário combinado, pois ocorreu um imprevisto. Precisaram, eles já foram embora. Então, na verdade, estas frases nós tínhamos que completar com o passado e o futuro. Então, agora, turminha, o que eu desejo para vocês? Bom descanso, porque a gente termina a nossa aula de hoje de quarta-feira e nós voltamos amanhã, quinta-feira. Beijinhos e até mais.